Processos migratórios, as distâncias atuais e as de um passado recente. Migração, processo de saída ou entrada. Exemplo: você nasceu no Brasil e foi para a Europa. Emigração significa saída. Imigração significa entrada. Aí nós temos uma seta mostrando do Brasil indo para a Europa. Quando você migra, os brasileiros falam que você emigrou, saiu do Brasil. Portanto, aqui você é um emigrante. Lá, os europeus falam que você imigrou, entrou na Europa. Portanto, você é um imigrante. Tipos de migração. A migração ela pode ser pendular, que é um movimento diário, realizado pelas pessoas dentro de um espaço geográfico limitado. Por exemplo, ir à escola ou ao trabalho. Você vai e volta. Migração sazonal é o deslocamento em que a mudança não é fixa e leva um período de tempo relativamente curto, geralmente alguns meses. Exemplo: um curso em outra cidade ou em outro país. Temos também a transumância, de forma semelhante à migração sazonal. Ocorre quando um grupo de pessoas passa uma parte do ano em uma localidade e parte em outra, repetindo o deslocamento anualmente. Como exemplo disso, nós temos a população do sertão nordestino, que vai até a zona da mata trabalhar no corte da cana durante os meses de colheita e depois retorna à sua região de origem. Esse é o exemplo de transumância. Outros tipos de migração. Êxodo rural, também conhecido como migração campo-cidade. É o deslocamento em massa da população do campo para a cidade, em um determinado país ou território. Aqui no Brasil, ocorreu muito no início da industrialização, em 1930, quando as pessoas saíram do Nordeste, muita gente, e vieram para a região Sudeste, principalmente em São Paulo. Êxodo urbano, quando a população da cidade migra em massa para a zona rural. Esse não acontece muito, mas muitas pessoas elas querem sair da agitação da cidade e vão para a zona rural, em menor escala, diferente do êxodo rural que ocorreu em grande escala. Migração cidade-cidade ou migração intraurbana. É migração realizada entre cidades diferentes ou em uma mesma cidade. Nomadismo é quando as populações deslocam-se continuamente sem moradia fixa. É muito rara hoje em dia, como por exemplo, nós temos as pessoas que moram e fazem parte de um circo. Eles são nômades, porque eles não têm uma moradia fixa. Diáspora é a rápida dispersão de um grupo populacional de um território. Exemplo é a diáspora africana, ocorrida por força da escravidão colonial. As pessoas foram tiradas da África e foram levadas tanto para a Europa como aqui, para o continente americano. A diáspora judaica foi a expulsão dos judeus da Palestina pelo Império Romano. E no caso a diáspora, as pessoas elas acabam ficando espalhadas pelo mundo, não tendo um local determinado, não tendo uma nação sua, um lugar que ele pode chamar que ele nasceu naquela terra. Ele acabou sendo obrigado por diversas razões a sair da sua terra natal. Gráfico: imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do XX.
Cada barra representa a origem dos grupos de pessoas que vieram para o nosso país. Amarelo, alemães; laranja, espanhóis; bege, italianos; verde, japoneses; marrom, portugueses; azul claro, sírios e turcos; lilás, outros; e o roxo representa o total de cada período. De 1884 a 1893, os italianos foram os que mais vieram, seguido dos portugueses. Já em 1894 e 1903, novamente, tivemos aqui um grande número de italianos, seguidos pelos portugueses. De 1904 a 1913, os portugueses foram os que mais migraram. Porém, neste período, já temos também o início da vinda dos japoneses para o nosso país. Em 1914 e 1923, houve uma diminuição geral nos grupos que vinham para o Brasil. Agora, sobre esse período, o motivo dessa diminuição, temos uma fala do professor Alaor. Com o processo de incidência da Primeira Grande Guerra, que foi, grosseiramente falando, o conflito das disputas imperialistas, das grandes potências imperialistas da Europa, se alastrou por todo o território um processo de medo, né? Então, isso vai influenciar na decisão das pessoas. Então, o que vai acontecer? As pessoas, as famílias, elas não vão embarcar. Por quê? Porque, por causa das dificuldades impostas dentro do processo de formação da guerra, né? E também pelo medo, pelo perigo de como seriam essas viagens e automaticamente sem prever o que poderia acontecer. Então, de certa forma, diminuiu. Mas você tem que levar em consideração depois o sonho de vir para a América, a partir do final da guerra, a partir do Tratado de Versalhes, década de 20 nos Estados Unidos, né? Anos felizes nos Estados Unidos, porque tudo dava certo. Então, ainda vai ter, no começo da década de 20, o processo da dificuldade. Por quê? Porque a Europa está em processo de reconstrução. Ela está sentindo os efeitos da guerra. Então, a década de 20 na América, nos Estados Unidos, vai ser considerada anos felizes, o que vai despertar a vontade de muitos imigrantes virem para cá, tá? Mas até aí, no período anterior, automaticamente essas migrações elas diminuíram, principalmente por causa das dificuldades e por causa do medo de embarcar e de fazer essas viagens, tá? Já em 1924 e 1933, voltou esse fluxo de migração para o Brasil. E é claro que essa imigração, ela acabou repercutindo muito na cultura aqui do nosso país. Nosso país é um país muito miscigenado, com diversas culturas, tá? Lembrando que o primeiro povo que aqui existia é o índio. Então, nós temos muitas situações onde o índio é muito presente, em nomes de cidades, de pessoas, de lugares, costumes, comidas e etc.
e os imigrantes, no caso, as características dessa cultura. Na etnia, a história da imigração no Brasil começou em 1808 com a abertura dos portos às nações amigas, feitas por Dom João. Assim, para povoar o território vieram famílias portuguesas, açorianas, suíças, prussianas, espanholas, sírias, libanesas, polonesas, ucranianas e japonesas, que se estabeleceram principalmente no Rio Grande do Sul, no caso dos japoneses. Também se explica por causa do clima no Rio Grande do Sul. A cultura. O grande destaque foram os italianos e os alemães, que chegaram em grande quantidade. Eles se concentraram na região sul e sudeste do país, lembrando que também relacionado ao clima, por isso que essa população ela se estabeleceu nessas regiões, deixando importantes marcas de suas culturas para o país, principalmente na arquitetura, na língua, na culinária e nas festas regionais e folclóricas. E culinária, todos esses povos, massas, pães, molhos, variando muito de região para região, conforme é a região, pois o nosso país ele é muito grande. Você tem diversas formas que a culinária ela é vista, ela é tratada, ela é experimentada, ela é vivida. Destaca-se que a diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podem citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. E tais itens eles podem ser aproveitados pelo mercado de eventos, tanto como complemento a um encontro, como também uma forma de difusão cultural, difusão dessa cultura, para que todos conheçam, para que todos possam experimentar, vivenciar essa diversidade cultural.